aí galera, beleza? Todo mundo tem. Todo mundo tem aquele amigo em que você vai fazer uma confraternização, alguma festinha na sua casa e convida ele. Mas quando ele não vem, você levanta as mãos para o céu e agradece, porque o prejuízo ia ser grande se ele viesse. O cara come demais. Então, quem é esse amigo dentre as organelas citoplasmáticas? Se liga na aula, você vai saber já já. Olha só, então vamos falar hoje sobre algumas organelas que fazem digestão ali dentro da célula, que são totalmente importantes para que isso aconteça. Vamos falar sobre lisossomos, peroxissomos e glioxissomos. Então, começando agora com os lisossomos são totalmente importantes para a célula, porque os lisossomos eles são responsáveis pela digestão intracelular. Então, a principal função dos lisossomos é a digestão intracelular. Tem 3 fases da digestão intracelular, das quais eu vou começar a te falar. Olha só, tem a heterofágica, tem a autofágica e tem a apoptose ou autólise. E vamos falar sobre cada uma delas. Começando agora a destrinchar um pouquinho sobre a questão do lisossomo, ele tem origem, a palavra em si tem origem grega, que significa lise. É o quê? A palavra em si tem origem grega, lise significa quebra, soma, que significa corpo, ou seja, quebra do corpo, ou seja, digestão de alguns corpos que existem ali dentro da célula, ou então que vão entrar também. Então, essa é a função básica dos lisossomos. Então, o que é que ele faz ali na questão da digestão heterofágica? Algumas substâncias que entram dentro da célula, né, então que são do meio externo, exatamente fazem parte dessa digestão heterofágica. Por quê? São substâncias que vão entrando na célula e os lisossomos já incorporam ali, englobam elas e lançam suas enzimas para que essas substâncias, esses micro-organismos venham ser destruídos. É por isso que os lisossomos eles têm uma coligação muito forte com a questão da nossa imunidade. Porque, por exemplo, os vírus, as bactérias que invadem as nossas células, o nosso corpo, eles já são recebidos também com os lisossomos, que eles vão atuar ali para a defesa do nosso organismo. Faleceu. Então, essa vai ser um dos exemplos aí da questão da digestão heterofágica. Então, nessa digestão heterofágica, temos a fagocitose e a pinocitose. Então, quando é uma coisa sólida, a fagocitose. Você lembra de farinha? Fagocitose. Então, e a pinocitose é líquido, pingo. Lembra de pingo de água? Ou pinga mesmo, né? Mas melhor pingo de água. Então, o que acontece com essa questão? Ou entrar uma coisa sólida, ou entrar uma coisa líquida, né? Então, um fagossomo ou um pinossomo, na verdade eles recebem esse nome por causa dos lisossomos, né? Então, ao se unir aos lisossomos, recebe esse nome, né? Pinossomo ou fagossomo. Então, ao interagir bastante, os lisossomos vão fazer toda a digestão daqueles micro-organismos que entraram ali dentro da célula. E logo após vão liberar para o meio extracelular. Vamos falar um pouquinho aí sobre a autofagia. Então, essa autofagia é o que? É exatamente auto, quer dizer o próprio, ou seja, digestão da própria célula. Digestão de algumas partes da própria célula. É mais ou menos o seguinte, tem algumas organelas que tem muita organela daquele tipo, mitocôndria, tem várias mitocôndrias, então sendo utilizadas tantas mitocôndrias assim.
Então, vai ser destruída algumas mitocôndrias ali que não estão sendo necessárias, ou até mesmo também algumas organelas que já estão envelhecidas e já estão em falha em alguns processos, e aí os lisossomos vão fazer uma caridade, chegar lá e eliminar aquelas organelas que já estão debilitadas. E a questão da apoptose é a destruição ou morte celular programada, que é também função e responsabilidade do lisossomo. Então veja só a estrutura do lisossomo para vocês entenderem um pouquinho sobre o carinho. Então os lisossomos, eles têm essa função, né, de fazer a digestão intracelular. E essa digestão é totalmente importante para acontecer alguns processos dentro da célula, inclusive a morte celular programada e a eliminação de algumas organelas que já estão envelhecidas, inclusive também, como eu já falei para vocês, da heterofágica, né, da questão heterofágica na imunologia, né, nosso sistema imunológico para a proteção do nosso organismo. Então ele chega e a substância que entrar, ele vai lá e começa a destruição. Vamos lá para os peroxissomos. Os peroxissomos, qual são a sua importância ali dentro da célula? Em algum período, as pessoas confundiam com os lisossomos, porque eles são bastante parecidos. E eles também contêm enzimas que são responsáveis pela questão de digestão de algumas coisas, inclusive de aminoácidos e ácidos graxos ali dentro da célula. Mas outra função especial e que se dá o nome para os peroxissomos é porque eles têm a função de digestão, de digerir o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Então nessa função que se dá para ele recebe esse nome de peroxissomo. Então é muito importante a gente entender isso, porque o peroxissomo recebe esse nome exatamente por causa especialmente dessa função, né, de digerir essa enzima, e no caso ele mesmo produz também, produz essa água oxigenada. Aí depois é como aquela pessoa que fez um gol contra, aí logo após ele vai reverter aquele gol contra que ele fez, fazendo um gol que agora vai ser do lado certo. Então os peroxissomos produzem, através dos seus processos ali da digestão dos aminoácidos e dos ácidos graxos, em alguns momentos a água oxigenada também. Aí também quando o corpo produz algumas substâncias que são maléficas para o organismo, né? Então, inclusive, no caso, a água oxigenada é maléfica para o organismo, né? Tóxica para o organismo. Mas ele faz essa quebra das substâncias, do H2O2, né? Então, que no caso a água oxigenada tem um oxigênio a mais, e ele faz essa quebra. E aí se torna simplesmente água e oxigênio, que não é tóxico para a célula, ao contrário, é totalmente benéfico, porque sem água e sem oxigênio não dá para funcionar a célula. Então vamos lá para os nossos amigos, inclusive mais um ponto aqui dos peroxissomos, eles são responsáveis também pela desintoxicação. A gente falou sobre o retículo endoplasmático rugoso, que ele tem a função de desintoxicação celular e de algumas substâncias que são maléficas para o nosso organismo, mas os peroxissomos também atuam nessa função de desintoxicação de algumas coisas que entram ali dentro da célula. Então é mais ou menos o seguinte: 75% da desintoxicação, a responsabilidade é do retículo endoplasmático liso, e os outros 25% é dos peroxissomos. Então os peroxissomos vêm dando um reforço ali para o nosso amigo. Então essas organelas que a gente está falando sobre elas hoje, elas vêm ter essa função aí, né, que é digestão dentro da célula, digestão ali para desenrolar algumas atividades metabólicas que são totalmente essenciais para as células. Então vamos para o outro, que é os glioxissomos. Os glioxissomos são umas organelas que é como se fosse uma versão dos peroxissomos, mas só que eles só existem nos vegetais. Então esses são os glioxissomos. Glioxissomos se dá esse nome exatamente pela função que se tem, que é a transformação de ácidos graxos em glicídios ou em carboidratos, que são para que venha a haver o desenrolar de algumas
funções ali dentro da célula, inclusive na semente e também na folha. Eles atuam também ajudando ali na fotossíntese, mas na fotossíntese eles vão ajudar só em casos bem extremos, que está em uma seca brava e assim sucessivamente. Então já lá na semente vai ajudar ali para que venha ajudar até no desenvolver, né, daquela planta da semente ali também. Então, fazendo uma recapitulação aqui do que a gente viu hoje, vamos lá. Os lisossomos são responsáveis aí, né, pela digestão intracelular, né? Então, eles fazem a digestão intracelular. Vamos lá, algumas substâncias que entram dentro da célula, que através da fagocitose e da pinocitose, né? Então elas entram ali e formam o fagossomo ou pinossomo. Juntamente, ao entrar essa substância, se juntam ao lisossomo e formam esse fagossomo se for sólido ou pinossomo se for líquido. E aí automaticamente os lisossomos vão fazer a digestão e as substâncias que restarem eles vão lançar para fora, e o que servir para a célula eles vão utilizar ali também. E agora a outra questão, autofagia. A autofagia é quando alguma organela citoplasmática já está envelhecida e mesmo assim, e aí o lisossomo vai lá e faz a eliminação dessa organela citoplasmática. E a apoptose é quando há a morte celular programada, que as enzimas dos lisossomos são totalmente, faz como uma bomba relógio, explode e faz a digestão de toda a célula, não somente de uma parte. Porque a célula em si toda já está em falha, já está envelhecida também. Os peroxissomos, eles são responsáveis principalmente pela digestão dos peróxidos de hidrogênio, que no caso é água oxigenada. Então, inclusive, é uma versão aí que existe na questão da célula animal. Mas já nas células vegetais, temos os glioxissomos, que é uma versão dos peroxissomos, só que nas células vegetais. Então, eles têm uma função muito importante ali nas folhas, na semente também. Então, essa foi basicamente a explicação para as organelas citoplasmáticas que a gente viu hoje. Espero que todo mundo tenha entendido. Siga aí o canal Biologia Apurada, dá um like aí, se inscreva no canal, toque o sininho, aperta aí para você receber as notificações. Quem não sabe o que é sininho, aquele chucazinho aí, vovô talvez esteja assistindo, aquele chucazinho que tem do lado aí, você aperta lá para ver as notificações, beleza? Tamo junto e a gente se encontra na próxima aula. Até mais! Bye.